Olá, gente, boa tarde. Hoje nós estamos aqui para mais um Pod da Grace. Hoje eu estou aqui sentada do lado de dois gigantes, né? Dois homens de Deus. E eu estou muito feliz em recebê-los aqui. E nós vamos começar a bater um papo aqui hoje sobre espiritualidade e inteligência emocional. Hoje, até a produção já pediu para mim ficar quietinha, calada, deixar os convidados falarem, porque eu não paro, né, gente? Eu prometo que eu vou deixar eles falarem. Mas eu quero fazer uma introdução do assunto. Eu vou deixar eles se apresentarem, falar um pouquinho, né, sobre a identidade deles. E quero só fazer uma introdução sobre a inteligência emocional. Deixei separado aqui hoje o livro mais poderoso que nós temos, né, que é a Palavra do Senhor, que é a Bíblia. E o livro da inteligência emocional, que eu sempre, em todos os programas, eu estou apresentando para vocês. É um livro que eu gosto muito, né? 400 páginas aqui do Daniel Goleman. E eu gosto muito de fazer uma comparação desse livro com o que nós temos aqui na Palavra de Deus, né? Que é a Bíblia. Lá na Bíblia fala sobre os frutos do Espírito. Aqui na inteligência emocional fala sobre o autoconhecimento, fala sobre o autocontrole, fala sobre a empatia, tudo que Jesus nos ensina, né? Se as pessoas pararem para ouvir ali, ler as parábolas, elas vão entender que tudo aqui da inteligência emocional, Jesus já ensinava lá nas parábolas. Então, gente, hoje eu tô um pouco nervosa, né? Eu vou falar a verdade, eu não vou mentir. Mas nós vamos começar. Vou deixar passar a fala para vocês se apresentarem aí. Grace, é um prazer estar aqui com você. A honra é minha, viu? Bom demais, com o Thiago. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai acrescentar muito, vai ser relevante para muita gente, gerar transformação. Eu sou Mac Anderson, casado há 24 anos com Susan Carla. Nós temos 3 filhos, 3 rapazes, e atualmente nós estamos pastoreando aqui em Goiânia. É um ministério poderoso. Nós somos uma igreja recém-formada, né? Tem pouco tempo, mas eu vim já de 15 anos ministrando especificamente para família e para casais em todo o Brasil, e agora pastoreando uma igreja local em Goiânia. Estamos muito felizes com esse Eu tenho acompanhado o ministério. E eu acho que nós estamos aqui porque realmente Deus permitiu, né? Porque, olha, cada um aqui tá ligado à família, né? Eu te acompanho já há muito tempo, conheço seu trabalho. Até falei para o senhor trazer os livros. Pois é, eu acho que eu esqueci. O pastor Mac Anderson é escritor, ele tem vários livros. É uma pessoa muito dinâmica, divertido. E sempre está gerando ali palavras poderosas, né? Eu tenho acompanhado no seu Instagram, na igreja, as palavras, e eu estou recebendo essa palavra. Gente, vai lá no Instagram da Family Church e também no Instagram do pastor Mac, que vocês vão receber muito de Deus lá. E você, Thiago Boaventura? Fala aí. Cara, uma alegria, né, pelo convite, obrigado, uma honra. Né? Vou pegar o gancho do pastor, que o pastor está falando, eu estou aprendendo aqui para poder apresentar, né? Thiago Boaventura, né? Sou casado com a Dai, a mulher mais linda das galáxias, foi um presente que Deus deu para minha vida, que pastorzão, Deus é bom, cara. Deus é bom. Deus é generoso. Deus é generoso, e comigo ele foi assim, abundante, né? Com a Dai eu tenho 2 filhos, o Davi, de 11 anos, e o Felipe, de 8, e eu tenho uma filha de 19 anos de idade, fez agora, Ana Júlia. Né? Hoje nós moramos em Brasília, trabalho com essa parte de desenvolvimento pessoal, de consultoria, de palestras e motivações. Tenho feito um trabalho legal com escolas. E a gente está nessa jornada, pastorzão, Brasília, Goiânia, Goiânia, Brasília. Nossos filhos, o Davi e o Felipe, eles têm um sonho de ser jogador, né? E o mais novo foi aprovado no Goiás. Então a gente está, 3 vezes por semana a gente tem que estar aqui em Goiânia trazendo eles para treinar. Vai ter que mudar para cá. Em breve a gente já está até procurando essa transição, mas estamos confiando naquilo que o Senhor tem. Eu creio que faz parte de nós estarmos aqui hoje, do propósito, daquilo que vai se cumprir durante esses dias aí. Sim. Eu tenho certeza que algo especial está acontecendo. Coisa boa. Sim. Thiago, eu dei uma olhada lá no seu conteúdo, gostei demais, né? Ontem eu estava olhando a sua esposa também, vocês estão de parabéns. E eu vi também sobre essa questão das palestras e do Master Coach, né? Até conversei com você sobre isso, porque eu também, há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu sempre conto pro pessoal que eu fui também para São Paulo e fiz um Master Coach. E para mim, eu falo que não fiz um Master Coach, eu falo que Deus me deu aquela oportunidade, eu estive ali e para mim foi um divisor de águas na minha vida, me destravou em muitas coisas, né? E o Senhor permitiu que fosse daquela forma. Então, essa metodologia também entra aqui dentro da inteligência emocional, né? Dentro do coach tem inteligência emocional, né? Então, quando a gente une, pra gente até começar já a entrar nesse assunto, quando a gente une essa questão da palavra de Deus e buscando também o conhecimento, né? Porque a Bíblia fala sobre a ciência também.
também. Isso é muito importante, então eu gostei muito disso lá, né, no seu conteúdo. E estou muito feliz de você ter vindo de Brasília para estar aqui conosco e te agradeço, é uma honra te receber, tá? Show de bola. Ó, e vamos comer, tá, gente? Vamos comer. A gente vai comendo e conversando, né, pastorzão? É. E quando você fala de Master Coach, de liderança, e eu tenho certeza que o pastor ele vai poder nos ajudar muito com isso. Eu lembro que em 2016, pastor, 2016 para 2017, eu estava numa crise financeira, tinha acabado de quebrar um empreendimento. Foi um empreendimento incrível, mas a gente quebrou. E aí eu tenho uma mensagem que chama assim, do dia que Deus apagou a luz para me tirar da escuridão. Nossa, o dia que Deus apagou a luz para me tirar da escuridão. Porque eu cheguei na loja para trabalhar e não tinha luz, porque eu não consegui pagar a luz. E aí a partir dali Deus começou um processo de transformação. E foi lá em 2016 que eu conheci essa parte de treinamento, essa parte de inteligência emocional, e para mim foi assim, um divisor de água. Então hoje a gente consegue fazer, caminhar nessa parte da inteligência emocional, de performance, de resultado, mas sempre voltado também para a inteligência à luz da Bíblia, que é o nosso maior manual, que tudo que nós temos hoje na ciência, na inteligência emocional, cara, Jesus já falava, né, pastor? Exatamente. Sim. Agora nós queremos saber a sua ideia, hein, pastor? Com profundidade, né? A Bíblia não fala só de inteligência emocional, como Paulo escrevendo a carta aos Gálatas, ele fala também sobre inteligência espiritual, que também é algo que a Bíblia trata com abundância, né? Que é a questão de você entender o seu propósito em Deus, né? Tem coisa que você só vai descobrir estando perto dele. Como uma caneta, o fabricante ele tem um propósito com ela. E se ela não conhece esse propósito, ela pode ser utilizada de várias coisas. Pode ser uma arma, ela pode ser... Você pode tacar em alguém, você pode ferir alguém, mas ela não foi construída para isso. Ela foi feita para escrever. Então, a inteligência emocional está bastante ligada à espiritual nesse sentido de que você vai definir a diferença entre ter conhecimento e sabedoria. Tem muita gente que conhece muito... Conhecimento e sabedoria. Conhece, mas assim, conhece muito, absurdamente. Jesus disse, não sedes apenas ouvintes, mas praticantes. Então, a sabedoria é o conhecimento aplicado, né? Porque o que muda a minha vida não é o que eu sei, é o que eu coloco em prática. Nossa! Então, Jesus, ele fala muito sobre isso. E aí tem a ver essa questão da inteligência espiritual. Jesus veio para confrontar os fariseus, os escribas, exatamente sobre isso. Então, eles conheciam muito, estudavam demais, mas não praticavam, não aplicavam. Eu percebo hoje isso também, até no nosso contexto dos cristãos, né? Gente que conhece muito, o cara está há 30 anos ouvindo a mesma coisa, mas, né? E eu conheço gente que acabou de chegar, mas é uma questão de inteligência, tanto emocional quanto espiritual. Você conseguir praticar aquilo que você aprendeu, que você ouviu e tal. Essa é uma diferença que a gente percebe. Agora, a Bíblia é vasta, né? Em assuntos com relação à inteligência, tanto emocional quanto espiritual. O apóstolo Paulo falou muito sobre isso, inclusive a questão do fruto do Espírito, que já foi citada aqui pela Grace. Daqui a pouco a gente fala mais. Você fez um story. Eu fiz aqui, eu tô fazendo, gente, enquanto eles estão falando, eu tô aqui, né? Tá fazendo lá no Instagram dela, assim. Gente, a minha filha, quero até mandar um beijo para a Annalise. Ela gosta muito de ouvir o pastor. Se eu estiver errado, o senhor vai me corrigir depois, pastor. Não corrige ao vivo, não, depois. Porque eu gosto muito de deixar ela também ouvir a palavra mesmo na igreja, por conta do mundo hoje, dessa geração, né? Então eu falo, não, fica hoje, vamos ouvir a palavra. E ela gosta muito do pastor Maquiantes, a forma como ele conduz, fala, brinca. Os doces, então, vou falar daqui um pouquinho. Estou esperando a oportunidade, gente. Daqui um pouquinho eu vou falar sobre o Estúdio Elite, sobre esse lanchinho. Eu gostei, hein? Gostou? Então, não tem açúcar, é saudável. Não tem açúcar, não tem glúten, não tem lactose, não tem nada, né? Mas é gostoso, mas é saudável. Gostoso. E então, eu tô aqui, né, fazendo aí. E nós vamos brincar também hoje, gente. Só que deixa eu só fechar aqui o raciocínio do pastor. Eu até, essa semana, recebi um elogio da neuropsicóloga. Ela falou, Grace, adorei suas funções executivas, né? Porque às vezes eu gosto de fechar algumas coisas para continuar, vai dar tudo certo. Essa questão que ele falou sobre os frutos do Espírito. Gente, eu sou apaixonada nisso, eu gosto disso.
Porque eu tenho um temor de Deus, vocês que me seguem há muito tempo, vocês já sabem que eu sou a mulher de Deus. Então eu tenho um temor de ler e estudar e sempre estar voltando para as coisas de Deus, que é essa questão dos frutos do Espírito. E eu sempre, quando eu estou estudando, eu sempre gosto de unir os frutos do Espírito com os 5 passos, porque para mim marcou, quando eu estudei o livro do Daniel Goleman, marcou para mim os 5 passos. Só que também não adianta a pessoa conhecer os frutos do Espírito, igual o pastor falou, conhecer os 5 passos da inteligência emocional, se a pessoa não consegue colocar isso em prática. Mas isso é uma dificuldade da maioria, né? Porque eu vejo que lá no consultório eu tenho um método que eu não só ensino a inteligência emocional, porque vou explicar para a criança. Olha, a inteligência emocional é diferente da inteligência que você aprende na escola, é assim, mas eu preciso ensinar ela a agir de formas diferentes. Então aí vem para a prática, que é uma tabela que nós temos, que a criança fala assim, briguei com meu irmão. Aí eu pego as cartinhas, eu até já trouxe essa atividade aqui no Pod, eu quero aprofundar em outro momento, a gente vai falar mais sobre isso. E ela tem que escolher o que ela sentiu. Fiquei com raiva, me senti frustrada e tal. Aí depois, a gente coloca lá, como você reagiu sem a inteligência emocional? Briguei com meu irmão, fui grosseiro, bati a porta, não sei o que a criança fez, né? E aí, depois embaixo tem uma pergunta assim, como você deveria agir se você tivesse a inteligência emocional? Então você está levando aquela criança a ter um raciocínio diferente, para ela agir de forma diferente. E eu acho que esse é o maior desafio, tanto para a nossa espiritualidade, e para a inteligência emocional, né? Unir essas duas coisas. Então, assim, é importante desenvolver isso. E eu gosto muito também de falar, gente, que irmão, já que eu toquei nesse assunto, vou falar mais uma vez. Irmão não foi feito para brigar. Porque tem um certo ditado, as pessoas falam, meio que cultura, né? Irmão briga mesmo. Mentira, irmão não foi feito para brigar. Se tá brigando, tem desequilíbrio emocional. Se tá brigando, tá faltando Deus dentro dessa casa. Se tá tendo briga, tem alguma coisa errada, né? Claro que a gente sabe, que a gente passa por desafios, mas a gente tem que aprender. Por isso que nós estamos aqui hoje, porque a espiritualidade e a inteligência emocional ajudam a trazer equilíbrio, né? E aí? Cara, quando esse tema de falar sobre educação é muito legal, sobre filhos, é incrível. Hoje mesmo, mais cedo, a gente estava finalizando um acompanhamento psicológico com o nosso filho mais novo. A gente viu essa necessidade dele ter esse desenvolvimento nessa parte psicológica. A gente, como pai, pastor, a gente desenvolve essa parte espiritual dos filhos, né? Sim. Mas ensinar os filhos a ter realmente esse controle, porque quando a gente fala de inteligência emocional, resumindo o que a Grace está falando, o que Daniel Goleman vai falar, em resumo como você lidar com uma situação após ela já ter acontecido, né? Como você lida com uma fechada no trânsito? Qual que é a sua reação que você tem? É o autocontrole, quer ver? Tem autocontrole. Algo bem simples, o autocontrole. Então, assim, o que eu percebo, pastor? O que eu percebo, Grace? Essa era pós-pandemia, as pessoas, elas entraram num turbilhão de ideias, de pensamentos, de emoções, que fez com que essa disfunção de controles afetasse muito mais do que antes da pandemia. Com certeza. As pessoas não estavam preparadas, nós não estávamos, pastor, preparados para passar por um momento como esse, de ficar dentro de casa, trancado, convivendo, voltando a ser pedagogo novamente. O pastor gosta muito de falar sobre isso, né? Nosso Deus é um Deus pedagogo, né? Então, assim, ter que ensinar os nossos filhos novamente, então, até o nosso processo de desenvolvimento e controle emocional, ele foi abalado. Sim. Né? Então, como nós temos lidado com isso, eu tenho percebido, né, em algumas empresas, principalmente escolas, que a gente faz alguns trabalhos, que é uma geração que ela não vem preparada para lidar com o não. É uma geração que ela não está preparada, emocionalmente falando, para lidar com uma adversidade, com uma reprovação. Cadê a resiliência, né? Exatamente. E assim, eu falo porque eu estou vivendo isso recente dentro da minha casa, pastor. Eu tenho 2 filhos, né? O Davi, de 11 anos, e o Felipe, de 8. O Felipe, de 8 anos, já foi aprovado e está treinando no clube. O Davi veio por um processo de avaliação e ontem nós tivemos a resposta de que ele não foi aprovado. E agora, como conversar com ele, como lidar e ver qual que é a emoção dele? Então, assim, no momento que ele ouviu o não do professor, a gente não se intrometeu, ele veio abalado psicologicamente. Você via que psicologicamente ele ficou abalado. Só que logo depois ele conseguiu já virar a chave, já conseguiu entender. E aí eu vou falar sobre as histórias de grandes atletas que chegaram aonde chegaram, mas quantos não tiveram que tomar? Sim. E como lidar com isso no nosso dia a dia? Você estava pastoreando o coração dele, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que treinar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos a cuidar dessas emoções. E aí, assim, eu quero fazer esse bate-bola já passando para o pastor. Pastor, como lidar com o não de Deus? Como fazer com que as nossas emoções e sentimentos não comprometam quando a gente escuta esse não que vem de Deus? Porque a gente sabe que uma coisa é o nosso coração, né? A palavra do Senhor vai dizer que o plano
o coração do homem faz plano, mas a resposta certa ela vem do Senhor, né? Então, como trabalhar essas emoções diante de um não de Deus? A maior parte das respostas de Deus é não, né? Quase que 80%. Nossa, pastor, me ajuda. Raramente Deus diz sim. Sim. E aí, se eu perguntar para vocês, qual das 3 respostas de Deus é a melhor? Sim, não ou espera? Qual das 3 é a melhor? Acho que não. Para você, qual que é a melhor? O sim ou não espera? Seja sincera. Qual que é a melhor? Sincera? A melhor é o sim. Se ele tivesse dito sim para tudo, você não estaria aqui hoje, você estaria morta. Não, eu estaria morta. Então, as 3 respostas são incríveis, porque ele é perfeito. E o não é um limite. E o limite é uma prova do amor. Deus disse não para o mar, porque se ele passar de certo ponto, é tsunami, né? Mata. Então, Deus disse não para Adão e Eva. As árvores do planeta. Do planeta. Vocês podem rodar o planeta. Tudo é de vocês. Só tem uma que não pode. Então, esses limites são, são impostos a nós como uma prova de amor. Quando Deus diz, não adulterarás. Não, peraí. Se é legal eu fazer sexo com uma pessoa legal, uma pessoa especial, por que não? Porque é bom para você está matando alguém. Então, quando Deus diz, não faça isso, não faça aquilo, não é um egoísmo da parte de Deus em ser sarcástico, olhar para nós e dizer, eu mando, eu faço. Não é isso. É porque Ele sabe o que é melhor para nós. E o que eu entendo do não de Deus, quantas vezes eu já ouvi o não de Deus? Nossa mente é limitada, Deus permite você passar por um processo. E aí, imagine comigo que esse aqui é você. Ó. Esse aqui é você. Então Deus fala não. O que você tem que fazer quando Deus fala não? Você precisa se movimentar. Quando você chega aqui, você está vivendo algo e Deus fala não. Até você vir. Então, a cada não de Deus, você se movimenta. Sim. Até que você seja conduzido pelo processo aonde Deus gostaria que você estivesse. Nossa. Então, o não da terra te conduz ao sim do céu. Nossa, o não, como é que é? O não... O não da terra vai te conduzindo até o sim do céu. Porque é como se Deus fosse construindo. Deus não trabalha conosco a maior parte das vezes com milagres. São com processos. Se Ele não muda a circunstância, Ele está usando ela para mudar você. Então tem mais a ver com construir em você do que com o que você constrói. Então é por isso que Deus vai sempre falando não, porque Ele vai te conduzindo, vai. Então, se você teve um problema gravíssimo na sua família, como eu, que tive problema sério no meu casamento, quando eu falo sério, é sério, né, de chegar quase a acabar, e aí hoje eu trabalho com casais. Então, eu posso falar com autoridade que Deus nos fere na área que Ele vai nos usar. Porque a cicatriz, ela é uma autoridade, ela é a sua credencial. É por isso que quando eu falo com alguém que eu vejo dando palestras sobre criação de filhos e que não criou filho, só tem cachorro, desculpa. Eu posso te ouvir, a sua teoria é muito legal. Sim. Mas o dia que você tiver uma criança dentro da sua casa e que você tiver, como eu, 3, com temperamentos diferentes, com perfil comportamental diferente, com reações diferentes, né? Então, uns entendem o não, outros não entendem o não e tal. E a função de pai e mãe, já que estamos falando disso, pai e mãe, o pai e a mãe, pais não existem para fazer filhos felizes. Sim. Nunca foi. E esse é o propósito dessa geração. A gente está tão ocupado, a gente está tão atarefado com hiperatividades, a gente está correndo tanto, esqueceu que a direção é mais importante que a velocidade, e a gente corre tanto, que acaba substituindo presença por presentes, e aí a gente não consegue dizer o não consegue dizer não. Nossa, eu ouvi tanto não, eu tive tanta privação, não quero que meus filhos passem por isso. Mas você é um adulto saudável porque passou por isso. Sim. O seu equilíbrio está aí, nas frustrações, né? E aí a gente livra os filhos da frustração, livra eles do não, e a vida, a primeira oportunidade que tiver, ela vai falar um não assim, mas bem grande. Então, assim, pessoas cheias de si, adoecidas, principalmente nesse pós-pandemia aí. E aqui para encerrar, né, quando eu peguei o Covid, eu estava morando fora do Brasil. Hoje é só o senhor que vai falar no Pode da Grace, porque a produção já me proibiu. Já. Não. Quando eu peguei o Covid, o Brasil estava dançando carnaval em fevereiro. Estava aquele 2020, mas estava uma alegria no Brasil. Dá nada não, seria nada não. Tal. E eu deitado,
com o pulmão comprometido. Eu fiquei 3 dias sem andar, sem falar, sem respirar. Não podia ir ao hospital, porque como eu morava fora, e lá só podia ir para o hospital acima de 70 anos. Os velhos estavam morrendo e tal. E aí a médica foi me atender em casa. Ela disse para mim assim, moço, não tem remédio, não tem hospital, não tem nada. Ora aí, reza para seus deuses aí, alguma coisa e tal. Na hora de ir embora, eu lembro direitinho. Ela bateu a mão no meu ombro assim, e ela disse assim, a pior pandemia não é essa. Depois que ela for, essa é a pandemia de fora. Nossa. É a pandemia que vai ficar dentro. Uau. E ela saiu do quarto, eu nunca esqueci isso. E ela já estava fazendo essa leitura, né? De pessoas que estariam adoecidas emocionalmente. Nossa. Consultórios estão cheios, as igrejas estão cheias, gente procurando ajuda, socorro, desesperadas porque adoeceram emocionalmente. E imagina os nossos jovens e adolescentes, né? Que não estavam preparados para o não estavam preparados para a reclusão, excesso de liberdade, e de repente tem que ficar confinados, trancados, e viver o pior momento que a humanidade já viveu. Então... Sim, pastor. Nossa, tantas coisas que vocês foram falando. Minha cabeça, eu sou muito criativa, foi lá e voltou, né? A gente começou no não pro filho. Então, pois é, vou ter que voltar e fazer minhas funções executivas, mas eu acho que agora foi muita coisa, eu não vou conseguir, mas eu vou seguindo aqui. O que está no meu coração, né? Falar sobre a questão da família, que nós estamos falando, dos pais, o amor, essa questão de tudo que nós vivemos e chegamos até aqui. Os consultórios que o pastor falou que eles estão realmente... Eu recebo, ontem eu até ia falar sobre isso no meu IG, mas acabou que na correria eu não falei, mas é algo que eu quero falar depois, sobre todos os dias eu recebo, todos os dias uma mãe fala comigo, todos os dias, uma mãe. E geralmente são textos, meu filho foi diagnosticado, déficit de atenção, hiperatividade, aquilo, aconteceu isso e tal, tá triste, emocional, e eu já tenho mais ou menos a forma de conduzir, o que tá acontecendo? É comportamental, dificuldade na escola, porque eu sou neuropsicopedagoga, né? E aí eu vou vendo ali. Então, está acontecendo isso mesmo. E o mais importante é o acolhimento também que nós trazemos para essas crianças, para essas famílias, para esses adolescentes, né? Um recado que eu posso deixar para os pais, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, para não negligenciar da forma como você fez, né? Você entende sobre isso, você é um pastor, trabalha espiritualidade, entende, estudou, fez curso sobre inteligência emocional, assim como eu, mas você sentiu que seu filho tinha necessidade, né? Minha filha, eu já falei para ela, daqui uns dias a mamãe vai te colocar na terapia. Por quê? Porque é muito bom você ter alguém para te ouvir, você falar, você aliviar, você ser acolhido nas suas emoções, você ser amado, você ser respeitado. Eu acho que o princípio de tudo é o amor. Quando você é acolhido, quando você é amado, né, você consegue fluir melhor, você tem alegria. A inteligência emocional fala sobre uma habilidade que eu gosto muito de falar, que é a automotivação. A automotivação não é ir para um curso, assim como eu fui de 7 dias, e eu fiquei 7 dias ali, amassei até um ferro no pescoço, ontem eu falei sobre isso nas redes sociais. E, claro, foi um divisor de águas na minha vida, me impulsionou? Impulsionou. Mas, depois que eu volto para minha casa, tudo volta ao normal, os problemas continuam, os boletos continuam, os problemas no relacionamento, na criação dos nossos filhos. E aí, o que é a automotivação? É quando eu desenvolvo essa habilidade, essa competência, essa capacidade de me automotivar, independente das vozes, dos barulhos, de tudo que está acontecendo, né? E isso nós encontramos em Deus. Né, quando a gente fecha a porta do nosso quarto, quando você para ouvir, quando você para... Essa semana eu estava até compartilhando com a Isa tá ali, ela é do marketing, mas ela é estudante de psicologia, e nós estávamos vindo junto, e eu estava trocando, a gente estava conversando sobre psicologia, né, psicologia e educação. Gente, o Pod da Grace é sobre educação e psicologia, né, porque eu sou apaixonada nisso, e aí nós estávamos ali conversando. Então, o que acontece? É você buscar mesmo isso, essa cura, é você fechar a porta do seu quarto. E aí eu estava falando para ela que eu escrevi uma carta para Deus essa semana. E eu falei que foi a carta mais sincera que eu já fiz em toda a minha vida. Isso é um processo terapêutico também, né? Legal. E eu tenho certeza que ele viu, ele é meu terapeuta também, ele está lá me ouvindo. Tem um livro do Augusto Cury, que é Jesus, o maior psicólogo, né? E aí você vai unindo as coisas. Então é isso, eu acho que todos nós, né? Precisamos, todos nós, né? Tanto líderes... eu fiquei um pouco nervosa hoje, constrangida, né? Por receber vocês, por receber o pastor Mark antes, porque eu tenho temor de Deus, eu tenho um grande respeito, e eu gosto muito, eu até falo, gente, não fale mal, né? Não importa qual líder seja, é um padre, é um pastor, não fale. Todos nós temos as nossas experiências, todos nós acertamos, nós erramos, a vida é feita disso, é assim que nós temos que preparar os nossos filhos. Eu falei para minha filha, esses dias eu saí do consultório, e quando eu fui quando eu fui trancar a porta, eu desliguei de tudo. Foi um dia cansativo, eu atendi o dia todo, atendi mãe, atendi família, atendi criança, atendi adolescente. E aí eu peguei,
tranquei a porta e eu falei assim, Grace, desliga de tudo agora. Agora você vai buscar a Ana na escola, é o seu momento com ela, ela não tem culpa de nada que aconteceu no seu dia, ela não tem culpa dos seus problemas, é o seu momento com ela. E aí, ali eu liguei minha consciência, né? Tipo, de usar o Espírito Santo falando comigo, de usar a inteligência emocional, que é saber lidar com essa razão e essa emoção. E aí eu parei tudo e cheguei lá e falei, assim, claro que eu tenho problema, gente, mas eu cheguei lá como se tivesse tudo bem, brinquei com ela, falei, nós vamos na padaria, e é o meu momento, beijei, brinquei, e eu curti o meu momento com ela, porque isso também é um processo terapêutico, é uma terapia com o seu filho, né? E ontem também eu peguei, ela estava emburradinha, porque eu cheguei atrasada. E aí, por que eu vou descontar tudo? Falar para ela, eu cheguei atrasada por isso, por aquilo. Não, filha, me perdoa, a mamãe realmente atrasei mesmo e tal. E o mais importante é o exemplo. É o que a forma como nós lidamos com os nossos filhos, como nós pastoreamos o coração deles. Então, se você tem a palavra de Deus, você vai conseguir ensinar isso para os seus filhos. Se você tem inteligência emocional, você vai conseguir transmitir isso para o seu filho. Agora, problemas e traumas, todos nós vamos enfrentar. E nós falamos isso hoje no carro, não foi, Isa? Já era Deus falando no podcast. O podcast já começou no carro. Nós não falamos que toda criança, todos nós vamos passar por traumas, né? Não tem ninguém que não vai passar. E aí? Deixa eu pegar um ganchinho, pastor, para a gente dar continuidade que você falou, Grace. Você falou de um dos princípios da inteligência emocional, que é a automotivação, né? E durante esse processo de estudo, de conhecimento, de jornada, eu vi que é algo que é muito difícil de se ter. Sim. Porque, assim, ilustrando igual o pastor ilustrou, o que para mim é motivação, pastor? Para motivação é o seguinte, nós temos aqui uma tampinha, eu usei essa força, aí a tampinha caminhou. Só que o que aconteceu? Ela parou. Então, para ela caminhar novamente, o que eu tenho que fazer? Outra força. Tem que ir lá exercer outra força. Motivação é isso. É você exercer força para você sair do lugar. Só que, falando do contexto de treinamento de pessoas, né, de desenvolvimento e performance, se você tiver que precisar de alguém para ficar exercendo força e motivação para você o tempo todo, eu falo isso para as crianças. Você falou, cara, eu fiz um treinamento de 7 dias, só que depois acabou. A técnica, o treinamento, o método da alegria, da força do negócio, ela é muito boa ali para você aprender. Só que quando você chega lá fora, que é onde as coisas realmente acontecem, uma coisa é o treino, outra coisa é o jogo. E você vem com um cliente, ou você vem com uma experiência que o cara vem assim, no que a gente costuma falar, vem com os 2 pés no seu peito e fala assim, não, aqui não. A motivação acabou. Então, o que eu aprendi? E aí aprendi biblicamente, né, e aprendi isso foi o que Jesus fez com os discípulos. Você não vê Jesus motivando discípulos. Você vê Jesus ativando os discípulos. Então, a gente tem um desafio hoje de que não é trabalhar mais essa parte de motivação, porque a motivação ela vai acabar. Tem dia que eu não quero levantar. Tem dia que eu não quero fazer nada. Tem dia que eu não estou motivado. Mas eu estou ativado porque eu sei que eu preciso fazer. Eu preciso fazer pelos meus filhos, eu preciso fazer pelos meus negócios, eu preciso fazer pela minha casa, eu preciso fazer por mim. Então eu não tenho mais um motivo para agir, porque eu já tenho. O maior motivo que eu precisava para agir foi aquilo que Jesus fez por mim, pastor. E o que eu percebo hoje, fazendo esse paralelo com alguns treinamentos que a gente faz em igreja, os líderes buscam isso, pastor, qual que é a motivação para ler a Bíblia todo dia? Qual que é a motivação para orar todo dia? Qual que é a motivação para jejuar todo dia? Se você não entender que a maior motivação que nós temos foi aquilo que Jesus já fez por nós, cara, o que eu falar para você não vai te motivar em nada. Sim. Você precisa ser ativado. Né? E qual que é o desafio hoje, pastor? O senhor pastorando uma igreja, a Family Church é uma igreja relevante aqui, olha eu já fazendo o papel de não, pode ficar à vontade, nós estamos juntos no mesmo barco. Vamos trazer essa ativação espiritual, porque eu vejo que é um tripé que nós temos, né? Corpo, alma e espírito. Então, assim, as pessoas ficam muito dependentes da gente, de olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você precisa disso. E eu costumo falar que você ter que ficar motivando pessoas cansa. Cansa. É hora que a gente desiste, né? Cansa quem motiva, cansa quem fica sendo motivado. Tira a sua própria energia. Né? É muita energia. É um exercício de uma energia muito grande. Então, cansa quem motiva e cansa quem está sendo motivado, porque é aquela pressão, aquela coisa. Então, assim, como é que o senhor tem feito hoje, né, justamente para trazer, porque Jesus não vai dizer que o nosso fardo é leve, o meu fardo é leve, o jugo é suave. Então, para não tornar peso aquilo que era para ser leve, as pessoas têm trazido um peso justamente por conta dessa cobrança, né? Sim. Deus na Bíblia com seus grandes homens, os caras mais extraordinários,
aqueles assim que a gente conhece como os heróis da fé, os caras que... Tem gente que nunca leu Bíblia e conhece a história de Moisés, de Abraão, Sim. de José e tal, Salomão e outros. Você vai ver promessas na Bíblia, várias vezes Deus dizendo assim, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento e tal. Tem muitas palavras assim. Sim, em regra geral, Deus fala elas para o Israel como um todo, para a igreja como um todo. Mas quando Deus vai falar especificamente, Deus nunca diz para Josué, eu te esforço. Não está escrito isso. Deus olha para Josué e diz, esforça-te. Esforça-te. Levante-se. Então, até as curas que Jesus fez do paralítico, por exemplo, diz que ele levantou, ele deu um salto. Ana, mulher estéril, diz que antes de sair para orar, disse, ela levantou-se. Tem muito isso na Bíblia, levantou-se. Então você percebe que essas atitudes tornam essas pessoas diferentes das pessoas comuns, das demais, né? Mas por que essas pessoas se esforçaram, se levantaram? Qual era a motivação delas? Elas descobriram o propósito. Uau. Elas tinham um destino. Sim. Então, o meu sonho, ele pode nunca ser realizado, mas ele vai me tirar do lugar todo dia. Sim. Algo pelo qual faça sentido eu me levantar de manhã. Entendeu? E Deus, só em Deus a gente vai encontrar isso. Eu, pelo menos, como pastor, eu preciso falar isso. Sim. Algumas pessoas encontraram o seu propósito, o seu destino e tal, mesmo não vivendo uma espiritualidade saudável ou por esforço próprio. Deus é maravilhoso e generoso. Sim. Mas eu acredito que, principalmente os cristãos, nós precisamos encontrar em Deus qual o nosso motivo, qual o nosso propósito. Sim. Porque isso vai estar tão intrínseco, vai estar tão dentro da gente, que mesmo o dia que eu não tiver vontade, eu tenho uma missão. Sim. Eu tenho uma missão. A função do meu cérebro é guardar energia. Isso. Então a minha mente mente. Então ela vai dizer para mim que eu preciso parar, descansar, dormir, ficar quieto e tal. E às vezes eu preciso tomar uma decisão contra talvez até a minha própria vontade. Agora, esse controle, esse autocontrole, esse entendimento é uma questão de maturidade. E ninguém amadurece sorrindo. Nossa, ninguém amadurece. Então, e até aqui está falando, né? Como podemos ajudar essa geração a desenvolver a sabedoria através da espiritualidade, da inteligência emocional. Aí nós vamos juntar tudo que nós estamos falando aqui até agora, porque é algo profundo. Eu levo as coisas assim muito, muito sério, sabe? A cada coisa que nós estamos falando, eu vou vendo aquilo e falo, gente, uau, é isso. E ninguém amadurece sorrindo mesmo, não. Eu sei muito bem. O que é isso, pastor? Eu andei chorando muito um tempo atrás aí. E eu acho ótimo, eu agradeço a Deus, porque quando nós estamos passando o processo, a gente não entende, né? E quando o processo está chegando ao fim, aí você começa a falar, Deus, agora eu entendi isso, entendi aquilo, por que disso, por que eu estudei isso, por que eu, né? E teve um tempo até que eu voltei muito para a ciência, e Deus pegou meu cabelo e falou, peraí, volta aqui, menino, onde você vai? Não é para esse lado aí, não. Você vai aqui também, né? E a minha missão, o senhor falou de missão, a minha missão é essa, é educação, é psicologia, é trazer transformação, é a nossa missão. O Senhor gera transformação lá na igreja, em quantas vidas, toda semana, né? Palavras poderosas, o Tiago nas palestras, com as pessoas que você está conduzindo, gerando transformação. E eu acredito que a vida, ela se movimenta através da transformação. E eu fui até mais profundo quando o pastor terminou aqui, sobre a criança e o adolescente, eles que estão em casa, no quarto, no celular, às vezes em um lar disfuncional, às vezes em uma família tóxica, que muitas vezes não age como Jesus agia, sendo carinhoso, né, amoroso, sentando com seus filhos à mesa para ler uma história, para ler uma parábola, porque no consultório eu ensino. Por que vocês não fazem uma reunião? Até trouxe hoje, que eu fiquei sentindo meu coração de trazer esses livros, que eu tenho essa coleção de disciplina positiva, porque aqui nesse livro ensina você sentar. E a Bíblia também fala sobre isso, sobre você conduzir os seus filhos, ensinar o caminho que eles devem andar. Então, por que não sentar à mesa para ler? Ali tem um livrinho que eu trouxe hoje sobre metáforas, histórias que a gente conta para criança para gerar reflexão. Por que não sentar para ler uma parábola e ensinar algo positivo para o seu filho? E aí esses meninos hoje, eles estão muito em casa, muito no celular, é uma geração bem diferente e que está sem energia. E aí vem a maior doença aí que nós estamos vendo hoje no mundo, a depressão, a ansiedade. Então, se essas crianças não receberem uma ajuda,
essa família, né? Isso no futuro vai gerar problemas sérios. Isso vai gerar, talvez, uma pessoa que não recebeu não teve uma vida, não conseguiu ter um apoio, uma família emocionalmente saudável, que não teve uma família que ensinou caráter, que para mim é o mais importante, que quando você leva o seu filho na igreja, já que eu estou sentada com 2 pastores, você está levando para ele aprender a ser um homem ou uma mulher de Deus, que é isso que eu ensino para minha filha. Você vai ser uma mulher de Deus, você vai cumprir a sua missão. Eu falo isso para ela, porque tem famílias que você vai ser, meu pai já falou para mim, por que você não fez advocacia, inventou esse negócio de ser pedagoga? Hoje eu tenho muito sucesso sendo pedagoga, eu sou feliz, essa é a minha missão, isso me faz ter o desejo de acordar, que é o que o senhor falou, ter a vontade de acordar. Então, nos meus piores dias, nos dias que eu passei momentos bem difíceis, que pela minha carne eu não levantava, eu falo, não, hoje eu não estou a fim de levantar da cama. Mas eu levantei. Por quê? Porque dentro de mim tem uma chama que queima, que é a minha profissão, que é a educação. Eu nasci para trabalhar na educação. Então, às vezes os pais falam, você vai ser isso, no futuro eu quero que você... Às vezes uma frustração, eu tive um pai no consultório que ele queria trabalhar na área de agricultura e tudo, e aí ele já estava insistindo, ele não conseguiu fazer, ele estava insistindo com o filho. Eu falei assim, deixa ele pensar um pouco, ele tem uma missão, agora é a história dele, é a vida dele, né? Deixa ele ser protagonista também dessa história e tudo. Então, às vezes não construiu lá atrás, não ensinou lá atrás, aí chega lá na frente também, pastor, e quer fazer. Aí, às vezes, já é um pouquinho tarde. Vai dar certo? Pode dar, mas vai ser mais difícil, vai dar trabalho. Então, você precisa ir conduzindo lá atrás. E aí, o mais importante é o caráter, porque eu não posso perder isso aqui. É o caráter. O que eu falo para a Ana? Filha, Deus te criou por uma missão e um propósito. A mamãe ainda não sabe qual é. E você vai seguir ela no seu coração. Eu quero que você seja uma menina de Deus, que você seja feliz e que você esteja aqui para cumprir a sua missão, né? E muitas vezes eu já perguntei, viu, pastor? Eu falei no início, né? Falei, Deus, por que o senhor me escolheu para isso? Por quê? Porque é difícil, porque dói, porque dá trabalho, porque eu tive que passar por muitas transformações para estar sentada no consultório hoje, ouvindo às vezes uma família, né? Então, assim, o senhor vai fazendo, né, pastor? E aí? Você falou sobre a questão dos pais sentarem e tal, é bíblico, né? Sim. No Antigo Testamento, Moisés falou isso. Pegue essa palavra, ensine aos seus filhos. Aí diz assim, deitando, levantando, sentado à mesa, põe no umbral da porta e tal. É uma insistência, né, que eles têm. Sim. Eu morei fora do Brasil, morei na cidade de Londres por 3 anos, e lá meus filhos estudavam numa escola que era cristã e protestante. Então eles tinham aula sobre cristianismo toda quinta-feira e tinha culto na sexta. Como é uma escola pública e é uma escola, uma das melhores que tinha na região, e a grande maioria da população da região era muçulmana, então, apesar da escola ser uma escola cristã, que tem culto e tal, a maioria dos alunos eram muçulmanos, né? Filhos de muçulmanos. Então, o filho de um muçulmano, ele entra numa escola em Londres. Eu vou repetir que é uma escola cristã e protestante, tá? Não é uma escola católica, é protestante, cristã, tem culto, os sacerdotes fazem culto, dão aconselhamento e tal, tem aula de cristianismo 1 vez por semana. Então, eles entram aos 6 anos de idade e saem com 16 anos. Então, o filho de um muçulmano fica numa escola, eu vou repetir, cristã protestante. Ele fica lá dentro 10 anos. Ele entra muçulmano e ele sai muçulmano. Por quê, né? Porque eles entenderam, e esta é um ensinamento lá do Oriente, né? O que a Bíblia, o judeu diz, ensina a criança não é no caminho, junto com ele. O muçulmano também vive isso, eles são extremamente radicais. Sim, eles começam já... Para eles, o conteúdo da cultura e religiosa é mais importante que o conteúdo da escola. E isso é inculcado, né, na mente dos filhos. É uma coisa que eu admirei muito neles, muito, mas muito assim. Como que eles conseguem ter um filho que veio lá do Oriente, está numa cultura ocidental, está numa cidade onde tem milhares de culturas, de pessoas diferentes, estuda numa escola que professa uma fé diferente, o garoto fica 10 anos e sai de lá intacto. Então. É assustador. É assustador. Como eles... Está acontecendo hoje, né, Não, pastor? não, no mundo inteiro, é diferente do mundo inteiro. Então, assim, é muito forte essa questão para eles. E você olha, por exemplo, você está lá, Londres é um país do Ocidente, muito moderno, você vê gente do mundo inteiro e do nada, de repente, você vê um cara vestido de Aladim lá.
O cara vestidão de muçulmano mesmo, a menina também, as mulheres de burca, eu estou dizendo, não estão no país deles. Então, se eles conseguem impregnar nas crianças, nos filhos, a cultura, a religião, de uma maneira muito forte, muito forte. Então, aqui é perigoso nosso filho ser influenciado, mudar de ideia rapidinho. não, mano, menino hoje que... Eu não quero ser exagerado, mas hoje a maioria da galera que vai para a universidade pública hoje, vocês não querem nem saber. Então. Mas você falou aí dos pais, os pais que vão falar com você, que você orienta, sentar, falar então. Quando eu falo com alguns pais, eles dizem, não, mas eu não aprendi. Eu não falo eu te amo porque eu não ouvi, eu não abraço porque eu não fui abraçado. O afeto, né? Então, assim, para encerrar aqui essa parte, mais importante do que quem foram seus pais é quem são os pais dos seus filhos. Nossa. Então, não é o legado que eu recebi, é o que eu quero deixar. Sim. Essa é a proposta do Evangelho. É deixar o velho homem e construir um novo homem, uma nova história. Então, se nós fôssemos olhar para tudo que nossos pais, nossos avós viveram, então eu acho que a gente pode reter aquilo que veio de relevante, que pode ser bênção para a sociedade, e aquilo que foi frustrante, a gente muda essa história, reverte essa história. O mais importante do que quem foram seus pais é quem são os pais dos seus filhos. E aí nós voltamos no mesmo lugar, que é a transformação. Eu acho que quando a pessoa ela realmente conhece Jesus de verdade, vamos tirar a religião, vamos falar de conhecer Jesus dentro da sua alma, no seu coração. Aí sim essa pessoa vai ter essa transformação, que é essa mudança de comportamento que os pais precisam. E aí sobre os filhos, eu achei interessante o que o senhor falou, e vou deixar uma dica aqui. Gente, gasta tempo com o seu filho, lendo a palavra, ensinando. Eu ensino as mães a levarem atividade de inteligência emocional para casa. Falar, olha, essa tabela, essa semana, você vai fazer em casa. Quadrozinho de incentivo. Trabalhar de uma forma mais saudável para você conseguir conduzir seu filho, né? Ser um adulto no futuro que vai ser diferença no mundo, que vai ser um homem de caráter para a esposa, que vai ser um bom pai, né? E quem não teve isso, é o que o pastor falou, é uma decisão, sabe, pastor? Eu acho que essa semana eu tenho falado muito essa palavra, não sei porquê, mas a nossa vida é decisão que você vai tomando, são escolhas que você vai fazendo. Então, escolha conduzir os seus filhos, escolha ler a palavra. A criança faz uma pergunta no carro, o pai está sem paciência, está estressado e tal, não responde. Deixa eu te falar, perdeu a chance de gerar um insight na vida do seu filho. Todas as vezes que a minha filha fala, conversa comigo, às vezes se eu estiver nervosa, estiver cansada, eu falo, filha, hoje eu estou cansada e nervosa, mas nós vamos conversar sobre isso. E depois eu volto. Então vai deitar com a criança, conversa sobre o dia, ensina alguma coisa nova. Seu filho fez pergunta, não fica achando que ele é chato, não. Vai lá e responde a pergunta, porque se você não responder, vai vir alguém e vai responder, e às vezes não vai ser com os mesmos valores e princípios que você tem. E aí seu filho vai ficar lá, não, mas fulano já me falou, mamãe, do outro jeito agora. Entende? Então, assim, vamos pastorear o coração dessas crianças, desses adolescentes, né? Hoje nós estamos aqui conversando um pouco, e o objetivo do nosso programa hoje é esse, é falar sobre sabedoria, falar sobre inteligência emocional, é falar sobre espiritualidade. Eu acho que todos nós três aqui já falamos aí coisas que podem gerar insights, coisas poderosas aí no seu coração. Vou passar aqui para o Thiago também fazer uma conclusão, e depois eu vou falar um pouquinho do lanchinho que nós recebemos aqui. Quero agradecer o Estúdio Elite, tá? Isso aí. Cara, pastor, desde o início ele vem falando algo que, para mim, é algo que é marcante, porque é algo que a gente tem vivido, né, pastor? Sabedoria nada mais é do que conhecimento aplicado. Hoje a gente tem visto muita gente que tem muito conhecimento e a única coisa que ela tem é conhecimento. Nossa. Então, o conhecimento, se você não aplica, ele é simplesmente conhecimento. Então, quando você traz para dentro de casa, né, com filhos, e o pastor falou, cara, não é sobre os seus pais, é sobre os pais dos seus filhos. Nossa. É sobre o que você está vivendo a partir de agora e, querendo ou não, está ligado diretamente à sua parte emocional. Sim. Os meus traumas do passado não podem definir como eu vou criar os meus filhos no futuro. Sim. Aquilo que eu vivi, eu preciso resolver, mas não pode ser a influência maior que vai fazer com que eles se afastem daquilo que eu estou caminhando para que eles vivam isso. Né? E eu costumo dizer, pastor, que assim, eu aprendi, na verdade, que quando a regra é forte, é porque o relacionamento é fraco. Ixi. Quando se vive muito por regras, muita punição, é porque o relacionamento está fraco. Jesus mesmo, ele quebrava a regra toda hora. Não pode curar no sábado, puf. Não pode tocar na mulher. Tocava, não pode fazer isso. Jesus fazia. Mas por quê? Porque ele tinha um relacionamento profundo. O que a gente percebe hoje, acompanhando alguns pais, né, o pessoal que a gente acompanha, é porque essa fase de relacionamento está tão distante que eu prefiro impor regras do que fazer e melhorar o meu relacionamento.
E aí, o que a gente tem criado, pastor? Prefiro terceirizar pais virtuais também. de amores sintéticos. Nossa. São pais Exatamente. que cuidam dos filhos virtualmente, que tem aquele amor que não é um amor profundo por falta de relacionamento. Então, para mim, é mais fácil criar regras e fazer com que ele siga as regras do que eu mostrar para ele os princípios do relacionamento. E é exatamente isso, Cris, que é trazer a mesa. Lá em casa a gente tem esse princípio e a gente não negocia. O melhor lugar da nossa casa. Quem conhece, quem vai lá em casa, sabe? A gente não tem um sofá, a gente tem uma mesa. A gente tirou o sofá da sala. A experiência na mesa. Já viu aquele livro, Experiência na Mesa? Não. Não? Então eu vou te apresentar que você vai Não que gostar. a gente não queira ter um sofá, mas é porque a gente ama tanto a mesa, porque é na mesa onde a gente almoça, onde a gente toma café, onde a gente senta para poder ensinar os nossos filhos, onde a gente recebe as pessoas, então a gente começou a valorizar mais. E por que às vezes a gente senta na mesa com outras pessoas? E eu questiono muitos pais isso no consultório. Esses dias eu falei para um pai, você é empresário, você é isso, você lá na sua empresa você não tem que ter paciência com seus funcionários, você não tem que sentar e conversar com eles, você não tem que, às vezes o projeto que a pessoa vai comprar na sua empresa, R$50 mil, nossa, esse cliente eu tenho que fazer tudo por ele. Mas por que você não gasta esse tempo e seja esse empresário na sua casa conversando com seu filho? Exatamente assim. E emocionalmente falando, a mesa é legal, para a gente encerrar. A experiência que eu tenho no meu dia a dia do lado de fora, se for uma experiência frustrante, eu chego em casa e o meu filho, pai, tudo bem? E eu chego, filho, não tá bem. Ele automaticamente associa que para ele ter a minha atenção, algo diferente ele tem que fazer. Então ele não consegue entender. Então eu preciso explicar, filho, hoje não foi um dia bom, é conversar. Sim. Até o meu controle emocional. Mas eu te dentro amo, da minha eu te casa, amo. e eu entendo, você quer conversar? Vamos conversar, me dá mais um minutinho. Então, assim, as formas que a gente vai ensinando nossos filhos, que é através da repetição ou do forte impacto emocional, vai gerar totalmente a formação e o caráter, aquilo que você falou muito sobre isso, né? A questão do caráter da criança. Para mim, caráter é tudo. Se não tiver caráter... Esse controle familiar, né? Esse controle do pai, controle da mãe, o controle do casal, as brigas na frente dos filhos, pastor, isso gera um trauma. É isso aí. Isso afasta as crianças, talvez, de querer ter relacionamentos. Porque, cara, eu cresci vendo meus pais brigarem. Sim. Então, eu não vou querer me relacionar. A ciência fala sobre isso. Eu não quero, eu quero evitar esse tipo de coisa. Então, quando você junta, né, essa parte das suas emoções, esse controle, que você consegue fazer essa gestão. Sim, é difícil, gente, é muito difícil. O Paulo vai dizer sobre os frutos do Espírito. Traz essa parte da espiritualidade. Acredito que a gente tem ali uma base de fé e que Jesus vai nos dizer que o homem, né, ele colocou a sua casa sobre a rocha e ali não pôde ser abalado. Então, assim, faz parte muito disso, dessa fundamentação emocional e espiritual hoje para a gente poder ter famílias saudáveis, né? Isso é importante. Os problemas acontecem, os traumas acontecem, mas se a gente estiver ligado ao Senhor, a Deus, eu acredito que nós vamos vencer todas as coisas. Eu acho que, eu até queria ter falado sobre isso, os maiores líderes hoje, os grandes líderes, grandes influenciadores, homens e mulheres de Deus, né? Eles nem são formados em psicologia, eles carregam uma mensagem, uma história, né? E engraçado que essas pessoas, esses líderes, eu tenho olhado isso, eu tenho observado há um bom tempo. Eles conseguem transformar muita gente, né? Com aquilo que eles têm aqui dentro do coração. Então, eu acho que sabedoria, tudo que nós estamos debatendo aqui hoje, eu volto de novo ao princípio. Eu acredito que na palavra de Deus é o caráter, né? É o amor em primeiro lugar, é você ter paciência, saber conversar, não sair jogando seus lixos em cima de todo mundo, aprender a respeitar as pessoas. Eu acho que o respeito, né? Entra na questão do caráter também. E conduzir, e querer também, né, ser pai, ser mãe, querer também levar o filho para a igreja, né, tem que querer, né, porque se me perguntar, Grace, todo domingo de manhã você quer estar lá na igreja? Não, tem domingo que eu quero ir pro clube, tem domingo que eu quero fazer outras coisas, mas eu tenho também um compromisso, eu vou pro clube, eu faço as coisas, eu saio, tudo bem, mas eu tenho um compromisso com Deus, meu compromisso não é nem com o pastor, né, é com Deus está lá me esperando, Ele vai usar os líderes para deixar uma mensagem, uma palavra, e aquela palavra, ela é uma sessão de terapia, porque aquela palavra, ela cura. Gente, a gente volta completamente diferente para casa. Você sai de um jeito e volta de outro. Talvez o seu dia ia ter uma briga, um problema, uma briga. Você volta tão cheio do Espírito Santo que seu dia é até mais leve. Então, assim, eu acho que é unir tudo isso, né? Unir o amor. E agora, gente, deixa eu fazer minhas propagandas. A produção já tá ali, sabe? Ô, produção, e aí? 10 minutos? Ai, gente, hoje eu tô tão nervosa. Vocês viram, né? Hoje, gente, é muita pressão pro meu coraçãozinho, ele é muito pequeno, sabe? Às vezes você sonha, você projeta, e você pensa assim, Deus, que dia que o Senhor vai fazer um negócio na minha vida? Aí quando Ele faz, você assusta, né? Então, o que acontece? Hoje eu esqueci de pedir vocês, ainda bem que eu tenho a produção, tem esses meninos maravilhosos que estão ali, o marketing, para me lembrar.
curte aí, comenta, compartilha. Se essa mensagem, né, foi importante para você, se trouxe insights aí no seu coração, na sua mente, compartilha com alguém, com a mamãe que está precisando, com o papai, com uma família. E então curte aí, gente, não custa nada. É só clicar aí, ó, porque aí esse conteúdo vai subir e mais pessoas vão assistir. Não teve brincadeira ainda, mas nós vamos fazer. O pastor vai ter que pagar o mico aqui de falar o trava-língua. E parece que ele é bom, porque eu falei do trava-língua, ele já tava falando uns aqui sem olhar aqui no meu celular, que eu tenho uns aqui, sabe, gente, guardado. Vai ter trava-língua, tá? E aí, Thiago? Bora. Isso é bom? Eu vou ler aqui o comentário que deixaram aqui. E agora, gente, antes de ir pro final, eu quero só agradecer a Patrícia, lá do Estúdio Elite, agradecer mesmo de coração, porque eu amo, Patrícia, os seus lanchinhos. Eu frequento, Gostei. né? Gostou? Então, o pastor gostou, viu? É natural, gente, não tem açúcar. Ela mandou uma empadinha aqui, ó, fit proteica, com produtos da Herbalife. A Patrícia é maravilhosa. Eu treino lá no estúdio. A minha personal é a Thaís. Quero mandar um grande beijo pra você, Thaís. Obrigada por cuidar de mim. É uma mulher de Deus também. Ela edifica a alma das mulheres. Lá é um estúdio só de mulheres. E eu amo ir treinar porque é o meu momento de conversar também. E a Thaís sempre tem uma palavra de Deus, né, pra nós. E eu quero agradecer o estúdio. Vai lá conhecer o estúdio, é no Jardim América. Eu vou marcar depois lá no meu IG, pra quem se interessar, tá? E quero agradecer também o estúdio. Semana passada, gente, eu fiz um botox lá. Minha testa, gente, tá até dura aqui o negócio. Quero agradecer, porque lá no estúdio, gente, você pode cuidar da sua beleza, se alimentar de forma saudável, treinar. Eu sempre falo pra vocês, a Thaís estará no próximo podcast junto com a Janaína Andrade. Nós teremos uma convidada super especial, apresentadora do Temperando com Família, né? Temperando com Janaína Andrade. Nós estaremos falando sobre identidade, propósito. É como ser uma mulher moderna sem perder a essência. E eu quero a pastora Susan também, tá? Já avisa pra ela. Ela também vai ter que participar do pod da Grace. E lá no estúdio tem toda essa parte, né? Massagem. Então, eu vou marcar no IG também, eu vou pedir a produção, se ele consegue deixar também lá na descrição do vídeo, para vocês conhecerem esse espaço maravilhoso. E um grande beijo, Patrícia, obrigada. Quero agradecer também o salão hoje, que cuidou de mim, vocês viram? Meu coque? Você viu? Que Chique, mulher, hein? tá vendo? Ó, já pode ter oportunidade para pregar a palavra, para ser missionária, pronto. Tá preparada? Tá preparada? Passei no teste, pastor? Eita, meu Deus, passei no teste de Deus, né? Então eu quero agradecer o Luke. Vai ter dancinha, gente, hoje? E aí? Vai ter Se o Thiago topar, eu topo. Se o Thiago... Que isso, pastor? Bora. Se o Thiago topar, gente, pastor, Mark Anderson, fazendo dancinha. Caramba, É crente, né, gente? É dancinha de crente. Vocês estão pensando o quê? Que nós vamos dançar qualquer dancinha? Não, nossa cultura aqui é diferente. Então vai ter dancinha. E agora, nós vamos partir para o Trava-Língua. O senhor já sabe alguns aí? O senhor é um homem muito rodado nesse mundo aí. O senhor sabe de quase tudo, pastor. Você que pensa. E aí? Então eu vou passar uns aqui pro senhor, deixa eu ver. Ô, produção, que número que eu mando aqui pro pastor? Bora ver, o mais difícil. Acho que o 14, né? Lagartixa, largatia, tita, tia, larga, lagartixa. Eita, meu Deus Você do vai céu. passar aqui no meu WhatsApp? Não, vou te prestar aqui meu celular. Ó, Pedro, aqui ó. O senhor pode escolher aí, tem o 14. Lê o 14, pastor, vai. 14. 14? E é rápido e 3 vezes assim, sem parar, entendeu? Lagartixa, largatia, tita, tia, larga, lagartixa. Ele é bom. Não, mas é mais rápido. Entendeu? Lagartixa, largatia, tita, tia, larga, larga. 3 vezes. Que legal, né? Pastor, é assim, ó. O senhor fala o primeiro na velocidade da luz, aí depois na velocidade da luz, depois na velocidade mais da luz, entendeu? Vai. Lagartixa, largatia, tita, tia, larga, lagartixa. Lagartixa, largatia, tita, tia, larga, lagartixa. Lagartia, largatia, tita, larga, lagartixa. É o 18, produção? 18. Pedro prega o prego na porta preta. Preta, eu gosto É porque desse. eu tô sem óculos. Ah! É mesmo. Tô precisando enxergar aqui, ó. Pedro prega o prego na porta preta. 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 Pedro prega o prego na porta preta.
passou no... né, gente? Vamos bater palma pra ele, vai. Comunicador. Palma pra ele, né? Eu vou passar Ele vergonha. como é que é? Conferencista, escritor, né? Apesar que eu, pastor, eu escrevia muito, eu parei, agora eu vou voltar. O Espírito Santo vai me conduzir. Eu escrevia muito texto e eu mandava para a professora formada em letras. Eu escrevia 10 textos e aí falava, ó, faz a leitura, organiza aí a concordância verbal, porque eu não dou conta de tudo, não. Fala 18, hein? Fala 18. O R é o mais difícil. Pedro prega o prego na porta preta. Pedro prega o prego na porta preta. Pedro prega o prego na porta preta. Tá devagar, mais rápido, velocidade. Vai, Pedro prega o prego na porta preta. Aí, top. Pedro prega o prego na porta preta. Pedro prega o prego na porta Não foi na fono quando era pequeno. Pedro prega. Prega a palavra de Deus, Thiago. Pronto. Pedro prega o prego na porta preta. Top. Pedro prega. Predo. O predo aqui. Eu falo um negócio pra falar. Oh, Senhor. Predo aqui. Tá igual luva de pedreiro. Obrigado, meu Deus. Pedro prega o prego na porta preta. Cara, não vai. Isso é Difícil. Ah. E qual o outro aqui? O da lagartixa, acho que é o... Fala um aí, produção. Qual que você gosta? Mais difícil. Porque a produção aqui eu tenho que obedecer, gente. Um aí, fala o 14, que é o da lagartixa. Esse eu tenho muita dificuldade. Eu travo a língua. Lagartixa, lagartia, tita, tia, lagartixa. Lagartixa. Lagartixa, lagartia, tita, tia, lagartixa. Lagartixa, lagartia, tita, tia, lagartixa. Passou no teste. Palmas pra ele, gente. Produção, Marcos, ajuda aí nas palmas. Uhul! Não sai aquele sonzinho ali no som, não. Vou treinar agora. Viu? Vai treinar? Então, na verdade, eu poderia escolher o mais fácil para fugir, né? Para não demonstrar minhas vulnerabilidades. Mas às vezes eu gosto de desafiar meu cérebro. E a gente precisa fazer isso, sabe, gente? Eu vou falar o mais difícil, porque eu tenho muita dificuldade de falar essa palavra lagartixa. Mas eu vou tentar falar. Lagartixa, lagartia, tita, tia, lagartixa. Lagartixa, lagartia, tita, tia, lagartixa. Depois eu botei pressão em vocês, não, né? Agora, você tá lendo e já tá fazendo devagar. A gente planta, a gente tá lendo devagar demais. Não, lagartixa, lagartia, tita, tia, lagartixa. Lagartixa, lagartia, tita. Não dá conta, não. E esse aqui, na jarra José, junta jabuticaba. Jabuticaba? É assim mesmo que fala? Jabuticaba. Na jarra, José junta jabuticaba. Na jarra, José junta jabuticaba. Na jarra, José junta jabuticaba. Palmas pra mim, gente! Obrigada, a autoestima tá ótima. Vamos lá. E agora nós vamos partir pro final. Não, produção, licença só um minutinho. Deixa eu só falar aqui o recadinho, né? Porque senão o pessoal vai ficar triste. Eduarda, pastor Tiago, fala isso mesmo, que você só fala com autoridade aquilo que já viveu. Ótimo, também gostei muito. Eu amo quando as pessoas realmente falam aquilo que elas viveram, né? Eu acredito que tudo tem um tempo. Eu tô esperando esse tempo chegar também, que eu quero contar muitas coisas que eu já vivi com Deus nesse ano que passou. Vai ser no tempo dele. E eu admiro muito as pessoas que falam, porque realmente a gente só fala daquilo que a gente vive, né? Aquelas experiências que a gente teve, aquilo que o Senhor permitiu que acontecesse na nossa vida. E isso é maravilhoso, é admirável mesmo. Até teve uma semana que teve a Thaís, que é personal, participou. Eu achei tão bonita a participação dela, ela foi tão sincera, ela foi tão ela mesmo, e isso tocou muito. Depois até a gente conversou muito sobre isso lá na academia. Daiane, eu acredito que é a sua esposa, Daiane Boaventura, né? É incrível que as próprias crianças sentem a necessidade do não. Houve um tempo em que estávamos bem rígidos com os nossos filhos, e houve uma época em que estávamos deixando eles mais tranquilos. Para nossa surpresa, ouvimos os nossos próprios filhos que eles sentiam falta dos nãos. Todos precisamos de limite. Sim, limite. Obrigado pela participação de todos vocês. Um abraço para sua esposa que participou. Limites, firmeza. A disciplina positiva fala sobre isso. Você ser firme. Eu sou uma mãe firme. Minha filha já sabe disso. A minha filha fala assim, minha mãe, quando ela fala não, é não. Então ela já sabe que eu sou firme. Mas eu também sou muito amorosa, eu também sei acolher. Eu não vim na Terra para destruir o coração dela, ou para gerar feridas, né, que pode atrapalhar o destino dela. Porque muitas vezes, né, já que nós estamos falando sobre Bíblia, o inimigo, né, Satanás mesmo, gente, vamos falar a verdade, ele é o primeiro que adora destruir a identidade de criança e adolescente. Ele é o primeiro que gosta de lançar uma palavra, seu preguiçoso, você não vai dar em nada na vida e tal. E até essa semana eu postei nas redes sociais, por que você chama seu filho de preguiçoso?
Eu não faço isso na minha casa. Minha filha não é preguiçosa, ela é uma pessoa que precisa de ajuda, ela precisa de cuidados, ela precisa de uma mãe que ensine ela a não ser, né? Não ter essa atitude, a organizar. Mas a gente não tem, às vezes a gente não quer, gente, porque é difícil. Sabe o que eu falo, pastor? Que educação é chato, é cansativo. Educar uma criança de verdade mesmo, na essência, da forma como Deus gostaria que nós educássemos, é muito difícil. Então, isso exige um preço, isso gasta energia, que é o que o senhor falou, né? Gasta energia. Eu pegar minha filha que está emburrada, chorando e tal, com problema, e conversar com ela, e acalentar, e acalmar, né? E orientar, mostrar o caminho. Isso é difícil. Então, gente, fica os recadinhos aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do programa. Estou esquecendo de alguma coisa, produção? Não, tá tudo certo? Então, eu vou deixar o pastor se despedir. Gente, ó, de verdade, de coração mesmo, né? Eu fico muito feliz de receber vocês. Eu tenho certeza que é um presente de Deus para mim, né? Ter a presença de vocês, dos próximos convidados que estarão aqui também. Eu levo as coisas muito sério. Eu realmente vivo por um propósito, né? Essa é a minha missão. Eu espero que esse nosso vídeo, por mais simples que seja, mas que ele toque no coração e na alma das pessoas, porque eu acho que essa é a nossa missão, né? Então, dá o tchauzinho aí pro pessoal. Gente, olha só. Segue o Pastor Mac, curte, compartilha o canal. Ah, e deixa o IG também. Porque tem muito conteúdo lá, tem muita informação bacana. Grace, obrigado pelo convite. Tenho certeza que não foi uma agenda humana, foi um propósito que Deus nos colocou aqui hoje, a resposta de orações que nós temos feito. Né? São altares que nós construímos, hoje, tá? Já tirou a oportunidade de participar de alguns meetings, né? Na época da pandemia, com o pastor lá em Londres, a gente participava. E hoje está aqui, né, presente. Cara, que honra, que alegria. E é isso aí, segue lá, Thiago Boaventura, a gente vai poder compartilhar alguma coisa. E é isso aí, obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe, viu? Amém. Obrigado, Grace. Thiago, foi muito bom estar contigo aqui. Deus abençoe você que está em casa. Olha aí, de nada. De nada. Até a Ciro do celular dele. E eu estou à disposição para outras oportunidades. Obrigada, pastor. Obrigada, eu fiquei muito feliz mesmo, me senti muito honrada. É um presente de Deus, receber o senhor, eu tenho muito temor de Deus. Então, vamos lá, gente. Então, pessoal, chegamos ao fim, né? Fala aí, gente! Não, que pena! Mas até a próxima, semana que vem nós estaremos com a Janaína Andrade, com a Thaís, falando sobre a identidade da mulher, da mãe, da esposa. E é isso, ó. Grande beijo pra vocês. Tchau, tchau.